De acordo com o relatório da Oxfam, os 5 homens mais ricos do mundo viram as suas fortunas mais que dobrarem desde 2020. Os ricos cada vez mais ricos. Então, basicamente o que se mostra é que a desigualdade no mundo está explodindo. Quem vai contar isso melhor pra gente é o Davi Decache aqui no Plantão do Meteoro. Então, Davi, me conta aí, o que está acontecendo? Acontecendo, Sofia, é que desde os anos 80 nós temos observado uma explosão das desigualdades sociais, né? Os ricos eles ficam cada vez mais ricos, como diz a música, e os pobres cada vez mais pobres, né? Teve uma obra de um francês chamado Piketty que ele mostrou que essa tem sido uma tendência cada vez mais acelerada. E após a pandemia, Sofia, os dados da Oxfam demonstram que nós chegamos em patamares assustadores, imorais, inaceitáveis de injustiças sociais, de renda, de patrimônio, e tudo isso tem recortes de gênero, raça, recortes ambientais. Então, é uma grande tragédia que está acontecendo. E nós precisamos discutir a questão da desigualdade social no Brasil e no mundo, tá? É muito importante para isso, porque nós vamos ter impactos na democracia. As democracias elas começam a ficar em risco conforme as desigualdades aumentam. Nós vamos ter uma série de problemas ambientais. Nós vamos ter uma série de problemas na prestação de serviços públicos para a população mais pobre, nas políticas de combate à fome, nas políticas públicas de combate ao desastre ambiental que nós também estamos chegando em um ponto quase que irreversível, né, Sofia? Então, é um tema mais do que urgente hoje no mundo, né? Enquanto Uhum. isso, no Brasil, os ricos se rejeitam a contribuir. Perfeito. E daí me conta um pouquinho mais sobre essa reportagem aí da Oxfam. Essa Que pesquisa ela da diz? Oxfam é assustadora. Olha só, Sofia, eu vou compartilhar aqui com vocês a página do relatório, tá? É muito interessante. Os dados Ok. são um pouco chocantes. Vamos lá. Aqui no relatório da Oxfam, na página da Oxfam Brasil, o que ele mostra, sinteticamente? Que a riqueza dos 5 maiores bilionários do mundo dobrou desde 2020. Enquanto a de 60% da população global, cerca de 5 bilhões de pessoas, diminuiu nesse mesmo período. Tá? Então, se o cenário geral não mudar, em 10 anos teremos o primeiro trilionário, mas só conseguiremos acabar com a pobreza em 230 anos, Sofia. 230 Prioridades. anos. Prioridades. Mais importante ter trilionário do que acabar com a pobreza, né? É, é um negócio assustador, né? Como se a gente tivesse esse tempo. A democracia, muito antes disso, será destruída. Nós temos um fenômeno de extrema-direita crescendo no mundo e muito se deve a esse crescimento da desigualdade também, né? Uma ameaça à democracia que decorre das desigualdades injustificáveis. O relatório, Sofia, ele vai concluir o seguinte, que o poder público precisa intervir na máquina corporativa de produzir desigualdades. Um mundo mais justo e menos desigual é possível se os governos redesenharem os mercados para serem mais justos e livres do controle de bilionários. Se quebrarem monopólio, derem mais poder aos trabalhadores e tributar as corporações e os super ricos, principalmente investirem em uma nova era de bens e serviços públicos, nós poderemos reverter essa situação drástica, Sofia. Beleza. E me diz mais uma coisa. A gente viu aí a questão do formal trilionário e tal. E aqui no Brasil, o que a gente tá vendo, né? Eu sei que você falou, por exemplo, de um exemplo do Wesley Batista. Como que a gente pode pensar a questão aqui no Brasil? Aqui no Brasil a situação é assustadora também, Sofia. O Brasil é um dos países mais desigual nesse mundo tão desigual. É uma coisa assustadora, Sofia. Antes eu vou mostrar aqui uma matéria da CNN para vocês, que também traz um pouquinho dos dados sintetizados da Oxfam para o Brasil. Olha só, pessoal. Vamos ver se está aí na tela. Tá aí. Desigualdade: 63% da riqueza do Brasil está nas mãos de 1% da população, diz o relatório da Oxfam, tá? O relatório também um por aponta. cento tem 63% da riqueza.
1% da população, Sofia, 63% da riqueza. É um negócio assustador num país com tanta gente passando fome, necessidades de todos os tipos, termos uma concentração assim, né? A matéria vai discutir alguns dados do relatório. E, Sofia, aqui, ó, esse dado também é muito interessante, né? Segundo o documento, o 0,01% da população brasileira possui 27% dos ativos financeiros. Agora a gente não está mais falando de 1%, Sofia. Estamos falando do Vírgula zero um. 0,01%. Isso daí, Sofia, Uma em cada é um 10 mil grupo, pessoas. é um clube do bolinha de milionários que atuam no Congresso, nas esferas públicas, para manter esse poder financeiro gigante, que vira poder político, que vira mais desigualdade, que vira mais desigualdade de acesso aos espaços políticos e de participação popular. Então, é um desastre total, Sofia. E é muito interessante pensar, né? Como é que isso se materializa na prática? O quão assustador é isso, né? E é o caso do Joesley que você falou, Sofia. O caso do Joesley é sintomático, tá? Durante a Operação Lava Jato, soltaram as declarações de imposto de renda do Joesley Uhum. Batista e do irmão dele. E aí, Sofia, eu acho que vocês vão levar um susto com o tipo de desigualdade que nós estamos falando no Brasil, tá? Vamos lá. Aqui, pessoal, uma matéria que está no site do Científico Nacional, e eles vão argumentar que o IR, o Imposto de Renda dos Irmãos Batistas, revela a necessidade de mudança no sistema tributário. Eu vou descer aqui para o dado que é mais chocante, direto, pessoal, olha só. Joesley, embora tenha recebido mais de 103 milhões em distribuição de lucros de forma isenta como indivíduo, pagou 342 mil de IR. Isso corresponde a um percentual de apenas 0,3% da renda no ano. O Zero irmão vírgula dele três. é um negócio assustador, tá? Aham. É muito assustador. Um bilionário que paga uma alíquota de 0,3% no imposto de renda, enquanto o pobre paga uma carga altíssima em tudo que Aham. consome. Embora Exatamente. uma Não. desigualdade brutal. É um Robin Hood ao contrário, né? A impressão que eu tenho é essa: é um Robin Hood ao contrário. Você tira do pobre pra dar pro rico. No Brasil, montaram uma estrutura tributária, uma legislação tributária que, na prática, é um Robin Hood legislativo para tirar de quem é muito pobre para dar para quem é muito rico, tá? E isso é impactante quando a gente olha aqui, Sofia, isso no mundo. Vou mostrar aqui para vocês, Sofia. É porque, mas é assim no mundo todo, Davi, o mundo todo é muito desigual. Olha isso, pessoal. Aqui é um trabalho que eu fiz com um colega comparando como é que se tributa no Brasil e no mundo. Muita gente diz que a carga tributária no Brasil é alta, né, Sofia? Uhum. Mas não, ela está na média aqui dos países do OCDE, os países desenvolvidos. Se você pegar 34 países desenvolvidos, o Brasil vai ficar em 24º em carga tributária. A média da OCDE é de 34% e o Brasil está com 32 e pouco. Tá ok. Mas por que a gente acha que paga muito tributo? Por que a nossa sensação é de que isso é muito maior? Porque a tributação para os pobres é muito alta. O Brasil está em terceiro lugar em tributar consumo. E o consumo é o que pega o mais pobre, porque quando o Eike Batista, eu ou você, ou uma pessoa que é beneficiária do Bolsa Família, vai comprar um saco de arroz, um par de tênis, paga o mesmo tributo que o Joesley Batista. Isso é totalmente injusto. Isso não Uhum. respeita a capacidade contributiva, né? E aí o Brasil tributa muito pobre. E sabe por que tributa muito pobre, Sofia? Porque nós escolhemos tributar poucos ricos. O Brasil é o último lugar desses 34 países selecionados no estudo, Sofia, em tributação da renda, lucro e ganho do capital. Nós tributamos menos que todo mundo, ninguém tributa tão pouco, tá? Uhum. Isso chega a ser assustador, Sofia. É assustador. E tem um motivo. Tem uma legislação que fez isso, tá? Foi feito em 95 pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Ele isentou de imposto de renda quem recebia lucros e dividendos, ou seja, o cara é acionista da empresa do pai, tá? Então ele tem Uhum. um mérito de ter nascido milionário, um grande mérito,
de conseguir viver de renda sem trabalhar, e quando ele recebe essa renda, né, na distribuição de lucros e dividendos, ou porque ele detém ações, enfim, essa renda é isenta. Esse salário dele, do rico que é rentista, investidor, é isento de imposto de renda, enquanto uma trabalhadora da saúde, um trabalhador da construção civil, chega a pagar até 27,5% de imposto de renda. Quando eles fizeram isso, Sofia, o argumento deles era assim: ah, se a gente reduzir o tributo dos super ricos, eles vão ter mais dinheiro para investir e gerar empregos, e isso será bom para todo mundo. Isso se mostrou uma falácia, um desastre e um argumento oportunista, né? O que nós temos hoje é um país muito desigual e ainda mais desigual que um mundo desigual. Então, é um cenário desastroso para justificar qualquer tipo de meritocracia. Isso se torna absurdo, uma piada, né? Não é à toa que o povo se torna cada vez mais descrente do nosso sistema político e fica cada vez mais vulnerável a soluções extremistas de uma direita totalmente autoritária, antidemocrática, que, apesar de ser o sistema, de representar o sistema, se vende para a população como antissistema. Se nós não fizermos algo muito rápido, isso se tornará insustentável em todos os sentidos. É um Estado que não vai ter capacidade de enfrentar as desigualdades, de fornecer serviços públicos e de combater uma crise ambiental gigante para favorecer os super ricos que não param de acumular bilhões e bilhões e bilhões. Né, Sofia? Um desastre anunciado. Ah, meu amigo, daí eu fico pensando em que solução, né? Porque você está me pintando um cenário aí devastador. Que solução que a gente tem para isso? Ah, a solução tem, né? A gente tem vários estudos que demonstram como nós podemos tornar a nossa carga tributária mais justa. Isso já é praticamente pacífico na academia, por exemplo, tributar lucros e dividendos como todo mundo faz. O resto do mundo faz isso, é só o Brasil e Estônia que não fazem. Então tem que tributar, esse cara nem trabalha, ele só recebe uma renda por ser acionista, isso é absurdo. Então tem que cobrar imposto de renda desse cara. Mas só melhorar a tributação dos super ricos adianta? Não, nós também temos que ampliar os gastos com os mais pobres em saúde, em educação, ampliar direitos, respeitar a Constituição Federal de 88. Só que o estado atual das coisas, os ricos atuam nas duas pontas. Não deixam que se tributem os super patrimônios, as super rendas, e ao mesmo tempo eles querem privatizar a saúde, privatizar a educação, privatizar a previdência social, e eles só conseguem fazer isso depois de destruir o que é público. Então, é um desastre completo aí para os mais pobres no Brasil. E é impressionante que não tenhamos ainda uma ampla mobilização política para reverter isso. E só com muita mobilização popular que nós vamos ter alguns passos aí encaminhando para algum lugar que não desastre total aí com uma extrema direita, um desastre ambiental, um desastre social no futuro próximo. Então, pelo visto, a solução tem que ser rápida, né? Porque, pelo menos, eu falar da parte que eu entendo um pouquinho mais, a crise ambiental já está aí, né? E olhando para a política, a gente vê que a extrema-direita também já está aí. É isso, É então. isso. Muito obrigada, Decache. Vamos ficando por aqui, mas a gente volta com Decache para discutir outros assuntos aqui. Até mais!